Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus nos envolva e vamos iniciar mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, é o título do capítulo, e hoje nós vamos estudar os itens de número 5 a número 8. Antes, porém, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus, nosso Mestre querido, a Deus, nosso Pai amoroso e justo, que nos abençoe, nos inspire e que o nosso estudo de hoje seja bem proveitoso e agradável para todos nós. Que Jesus abençoe a todos e que a sua paz possa reinar em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Nós também desejamos aqui também lançar a nossa prece, o nosso apelo, para que Deus e Jesus, no seu infinito amor, possam atenuar e ajudar todas aquelas almas que pereceram, todos aqueles irmãos que pereceram nas chuvas de Petrópolis, né, que foram realmente desastrosas, né? Mas que Deus reconforte todos esses irmãos e que seus espíritos sejam recolhidos pelas forças do amor e levados para as regiões amorosas do Senhor. Que a misericórdia de Deus seja infinita e que esses irmãos possam encontrar o melhor caminho daqui para frente. Muita paz, graças a Deus. Então, queridos irmãos, o nosso estudo de hoje começa com o item 5, que nos apresenta a parábola do semeador. Então diz o seguinte: nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar, e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas, falando. Aí vem a parábola. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra finalmente caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Então vamos fazer aqui as nossas considerações sobre a parábola do semeador. Jesus estava lançando a semente, que é a palavra do reino, ou o evangelho, né? Junto a uma multidão de pessoas. Havia vários tipos de solo e várias camadas evolutivas de pessoas.
Uns ouviam a palavra, mas não lhe davam atenção. Logo a palavra era esquecida. São aqueles que receberam a semente ao longo do caminho. Outros recebem a palavra e logo se empolgam, mas não refletem sobre o alcance da mensagem, e quando surgem as dificuldades ou perseguições, logo desistem ou abandonam a ideia, pois seu coração não se dispõe a enfrentar os reveses que a vida pode apresentar. Essa é a semente que caiu nas pedras. Logo nasceu, mas como o solo ou o coração não tinha profundidade, logo secou. Em outros a semente até tenta crescer, mas os apelos da matéria, os cuidados deste mundo, o apelo das riquezas, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Esta é a semente que cai entre os espinheiros. Já naquele em que a palavra encontra eco, disposição para refletir sobre as consequências de seu conteúdo, esse representa a terra boa, que produz em abundância os frutos da sabedoria, do conhecimento e da evolução. E aí nós vemos que Jesus apresenta 4 personagens interessantes nessa parábola, né? E que espelham, né? que refletem o conjunto de criaturas humanas, né? Então vemos aqui que a semente é a palavra do reino, a palavra divina, a palavra do Evangelho. E a terra, Jesus fala, a terra é representada pelo ser humano. O semeador, no caso, seria Jesus ou seus apóstolos, aqueles que pregam a palavra do reino, a palavra do Evangelho. Então, no primeiro, ele apresenta um terreno improdutivo, que ainda não despertou para as verdades espirituais. Quer dizer, é aquele que está de passagem pelo caminho, a semente caiu, mas ele não aproveitou as consequências dessa mensagem e nada produziu, né? O segundo personagem interessante representa a terra árida, sem profundidade, né? Aquele terreno em que a semente ou a palavra ela não encontra condições de produzir nada, né? Porque cai sobre o pedregulho, que tem uma terra um solo muito pouco profundo, não havendo profundidade, ela logo seca, né? Nada produz, né? O terceiro personagem é aquele em que a palavra ela é dirigida àqueles que ainda estão muito preocupados com as coisas do mundo, com os interesses materiais, a riqueza, poder, orgulho, né? Então, essas riquezas, orgulho, etc., são os espinheiros que não deixam, que sufocam, né, a palavra do Evangelho, não deixando que ela produza os frutos necessários, os frutos desejáveis, né? E, finalmente, o quarto personagem, que é aquele em que aquele que ouve a palavra, né? E a sua sensibilidade descobre o tesouro da semente e espalha as verdades e as pratica. Esse representa a boa terra, que produz em abundância, né? Então, aquele que já tem a sensibilidade de receber a palavra do Evangelho,
e compreendê-la, estudá-la e espalhá-la, né? Esse é o coração que representa a boa terra, né? Ele divulga a palavra divina, divulga a palavra do Evangelho. Então esse é a terra boa que produz, em que a semente produz bons frutos. Ele fala aqui até produzindo 100 por 1, isso é uma alegoria, naturalmente. 100 por 1 a semente é interessante. Vamos imaginar, por exemplo, o maracujá. A semente do maracujá é um grãozinho, né? Uma sementinha. Mas o maracujá ele tem dezenas de sementes, né? Que aquilo sendo preparado e jogado na terra convenientemente, ela produz em abundância, né? Então, o que Jesus aqui também está dizendo que produz 100 por 1, quer dizer, aquele que ouve a palavra, que a estuda, que a aceita com o coração, que entende e reproduz e a espalha enfim, faz com que esses conhecimentos cheguem a outras pessoas. Então esse é o bom, é a boa terra em que a semente produziu o bem, né? Então essa é a mensagem que nós podemos tirar do semeador, né? E eu gostaria de ler aqui o item 6, que ele dá uma ideia interessante, que ele diz o seguinte: a parábola do semeador representa perfeitamente as diversas formas que existem de se poder aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há efetivamente para as quais esses ensinos são apenas letra morta e que, semelhante à semente que caiu sobre as pedras, não produz nenhum fruto. Essa parábola encontra uma aplicação não menos adequada nas diferentes categorias de espíritas e de espíritos também, né? Não é ela o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque apenas os veem como objeto de curiosidade, dos que só procuram o brilho das comunicações mediúnicas, interessando-se somente enquanto elas satisfazem a sua imaginação, mas que após ouvi-las continuam como antes, frios e indiferentes, dos que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas para serem aplicados aos outros, e não a si mesmos. Daquele, enfim, para quem as instruções são como a semente caída em boa terra e que frutificam, né? Então, esse fechamento aqui desse assunto do semeador é muito interessante, que é o que nós acabamos também de comentar, em que há aqueles que só se interessam pelos fenômenos mediúnicos, que acham bonitas as palestras, mas que não tiram proveito disso, não aplicam a esses ensinamentos, né? E que, como ele diz aqui, acham muito bonito para os outros, né? Para serem cumpridos pelos outros, não por si próprios, né? Quer dizer, pessoas que não se acham desobrigadas de aprender, de fazer o bem, de aplicar os ensinamentos do Evangelho, né? Então, vamos agora passar para o outro item, que é o dever. O dever. Então, ele diz o seguinte, que o dever é a obrigação moral diante de si mesmo, em primeiro lugar, e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não do que as profissões impõem. Então, o dever
como ele diz, é uma obrigação moral de todos nós. Todos nós devemos cumprir com os nossos deveres de uma maneira espontânea, né? Não por uma obrigação legal ou porque nós estamos querendo levar alguma vantagem nisso, não. O dever deve ser espontâneo, deve ser cumprido por todas as criaturas, né? No caso aqui está se referindo ao dever moral, né? Ele diz que o dever que as profissões impõem, aí já é outra coisa. Esse realmente depende até de normas legais, né? Você tem o dever de servir o exército, por exemplo. Você tem o dever de, como é que se diz? De fazer uma série de coisas. Então, esses deveres são deveres civis, né? Mas o dever moral é uma coisa que vem de dentro, vem do coração. Ele tem que ser espontâneo, né? Nós temos que sentir a obrigação moral de cumprir com o nosso dever. Quais seriam os deveres, digamos, mais importantes para que nós tenhamos uma ideia? Seria ajudar o próximo, né? Respeitar o próximo, os direitos do próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Então, esses são os deveres, digamos assim, mais imediatos da nossa consciência, que devem vir de dentro do coração, espontaneamente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, ajudar o próximo e respeitar os direitos do próximo, né? Então, essa digamos, o aspecto principal do cumprimento dos nossos deveres, né? E abaixo ele faz um comentário muito interessante, que ele diz o seguinte: Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem pelas mesmas causas, para que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. Aí ele diz: a igualdade diante da dor é uma sublime previsão de Deus, que deseja que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. Então, olha aqui, interessante. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? Deus criou todos os homens iguais para a dor. Parece meio esquisito. Então, Deus nos criou para a dor, mas aqui ele está se falando da dor, como se diz, da dor educativa, né? Está falando da dor educativa, né? Então, todos nós passamos por dores, sofrimentos, problemas, né? Então, isso não é castigo, isso aí é uma educação que nós estamos recebendo para que a gente não cometa para com os outros aquilo em que nós sentimos essas dores, né? Então, quando a gente é agredido, se a gente é ofendido ou humilhado, nós sentimos muito por isso, né? Então isso dói, né? Dói na consciência de cada um. Então, se nós sabemos que isso dói, que isso é ruim, que não deve ser feito, não devemos fazer para os outros aquilo que não gostamos que nos seja feito, né? Não podemos alegar depois que não sabíamos dos seus efeitos, né? Eu não sabia, eu falei isso, humilhei, mas já era brincadeira, sei lá o quê. Não. Se nós estamos causando essa dor, esse sofrimento, nós não podemos ignorar que não sabíamos que isso provocava dor, porque nós já sentimos na pele esse tipo de dor.
Como ele diz, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Então, quando a vida nos proporciona ou nos impõe certas dores, essas dores são também uma maneira educativa para que nós não façamos a mesma coisa, para que nós não causemos essas dores em nossos semelhantes. Né? E mais adiante ele diz o seguinte, que o dever é o mais belo adorno da razão. Ele nasce dela, como o filho nasce da sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Olha que coisa interessante, né? O homem deve amar o dever. Primeiro diz que o dever é o mais belo adorno da razão. Então, o dever nasce da razão. Ele nasce da razão, como o filho nasce de sua mãe. Então, isso é muito interessante. Agora, essa aqui. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais nós estamos sujeitos. Né? Então, nós devemos cumprir e amar o dever, não porque ele evite que a gente sofra alguma coisa, não. Nós devemos amar o dever, cumpri-lo espontaneamente como uma obrigação moral nossa, né? E não esperando uma recompensa. A recompensa, logicamente, quando nós formos corretos, quanto mais corretos nós formos, quanto mais amorosos nós formos, quanto mais cumpridores do dever nós formos, lógico que isso vai nos trazer ao espírito uma elevação moral que vai influenciar naturalmente o nosso futuro espiritual. Então nós estamos aqui caminhando para a luz, procurando fazer o melhor para que a gente alcance um patamar espiritual evoluído que nos dê, digamos, aquela consciência de dever cumprido e a capacidade de poder trabalhar na seara de Jesus, que essa é a finalidade. Nós queremos trabalhar na seara de Jesus, então temos que fazer por onde. Né? Muito bem, aí vamos tratar de a virtude, né? Que é outro item, o item 8, que é o final do nosso estudo. Então ele diz o seguinte, a virtude. A virtude no seu mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto. Essas são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, muitas vezes elas são acompanhadas de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Bom, então nós vemos aqui, a virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, o homem de bem, ele deve cultivar as virtudes, aquelas que nos tornam pessoas dignas. Desculpem, né? Então, as virtudes que ele menciona aqui. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio e modesto. Então não é obrigação, não é favor nenhum nós exercitarmos essas virtudes. E, pelo contrário, se nós conseguirmos já chegar nesse nível de praticar essas virtudes, que bom, né?
Infelizmente, como diz aqui, nem sempre a gente consegue. Nós ainda estamos no caminho, ainda nos falta um bom pedaço de caminho para caminhar, mas estamos no nosso esforço, estamos tentando e estamos aprendendo. Graças à doutrina espírita, a gente vai assimilando esses conhecimentos e procurando cumpri-los, procurando exercitá-los. Né? Esse é o fundamento do nosso estudo. Né? E aqui ele diz o seguinte, então, ser virtuoso é até uma obrigação. Nós não conseguimos, mas tudo bem, mas é uma obrigação. E ele diz o seguinte, aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e que possui o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. Temos de descobri-la. Ela, porém, oculta-se na sombra e foge da admiração das multidões. Então, claro, aquele que fica se vangloriando que é virtuoso, ele diz aqui, não é virtuoso, ele é vaidoso, orgulhoso, é mentiroso, não é virtuoso. Né? Porque o verdadeiro virtuoso, ele nem sabe que é virtuoso, porque ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em fazer o bem, em ser bom, em praticar a lei do amor, da justiça. Então, ele mesmo não se julga virtuoso. É o que ele diz aqui. Ele, porém, oculta-se na sombra e foge da admiração das multidões. Então, o verdadeiro virtuoso não fica, eu sou virtuoso, porque aí é falso, é hipócrita, né? E aí ele diz aqui o seguinte, que São Vicente de Paulo era virtuoso, o cura d'Ars também era virtuoso. Quer dizer, ele dá dois exemplos e nós vamos acrescentar mais dois aqui. Irmã Dulce e Madre Teresa de Calcutá, que também foram duas criaturas virtuosas, que fizeram um trabalho belíssimo de caridade, de assistência social. E eram de uma humildade, a Irmã Dulce, então, que a gente via de vez em quando, era de uma humildade emocionante mesmo, como se diz. Então, esses são os exemplos de virtuosos. Né? E para encerrar, temos aqui também uma citação interessante, que ele diz o seguinte, né? Ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição, não vos entreguei jamais a semelhante tolice. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas têm se perdido. É pela humildade que um dia elas deverão se redimir. Então isso aqui é uma mensagem ditada por François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, muito interessante. Então, aqui ele diz o seguinte, a virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. Que virtude com orgulho deixa de ser virtude, né? Essa é a realidade, né? Mas é interessante. Menos virtude com modéstia, quer dizer, algumas pequenas virtudes com modéstia têm muito mais valor do que tentar mostrar muita virtude com orgulho. Aí perde a essência do valor. Então, queridos irmãos, esse é o estudo que fizemos hoje, naturalmente com algumas lacunas, né? Mas sempre confiante na paciência e na boa vontade de todos vocês,
nós encerramos aqui o nosso estudo, desejando a todos um bom fim de semana, um bom aprendizado, e que Jesus abençoe a todos nós e a sua paz possa reinar em nossos corações, hoje e sempre, graças a Deus.